Olá, eu vou entrevistar agora o deputado Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara. Ele é do PSB do Rio de Janeiro, é assumidamente um deputado de esquerda e que vem cumprindo nos últimos anos do governo Bolsonaro um papel muito semelhante ao que ele cumpriu em outra legislatura. Lá atrás foi contra o Eduardo Cunha, dessa vez é contra o Jair Bolsonaro. O Molon faz uma dobradinha com o Randolfo Rodrigues no Senado, cada um numa casa. Eles desempenham um papel muito importante de prontidão contra diversas iniciativas e tentativas autoritárias do governo Bolsonaro. O Molon diz que vai ser que não tem certeza de nada, que está decidindo, mas já há um movimento para ele ser candidato ao Senado no ano que vem. Eu vou conversar com ele sobre o cenário eleitoral do Rio de Janeiro, mas também do nacional, porque ele faz parte, ele integra o partido, preside no Rio de Janeiro o partido que o Geraldo Alckmin pode vir a se filiar para ser vice do Lula. Vamos lá? Molon, você é candidato ao Senado no ano que vem pelo Rio de Janeiro? Antes de mais nada, Guilherme, eu quero te cumprimentar quem nos acompanha aqui pelo Metrópolis, te cumprimentar pelo seu trabalho, te agradecer pelo convite para estar aqui conversando com você. A minha pré-candidatura ao Senado tem sido discutida pelo PSB do Rio de Janeiro, pelo PSB Nacional, e de fato eu tenho o desejo de fazer essa disputa. Eu estou concluindo o meu terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Nessa legislatura eu fui líder da oposição no primeiro ano, 2019, depois líder do PSB em 2020, depois líder da oposição novamente em 2021, o que foram grandes honras para mim, mas eu tenho a sensação de ter cumprido a minha missão na Câmara dos Deputados. Então você está decidido aí para o Senado? Eu tenho esse desejo profundo de ir para o Senado. Cada vez mais eu estou convencido de que esse é o passo que eu devo dar para continuar representando o Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, me parece que o Rio de Janeiro merece uma representação no Senado diferente da que ele está tendo. Hoje em dia nós temos 3 senadores alinhados ao bolsonarismo. São eles o Romário, cuja vaga vai estar em disputa, e que recentemente fez a opção pelo bolsonarismo, declarou voto em Bolsonaro antes até de Bolsonaro entrar para o partido dele, e além dele, o próprio filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, e o senador Portinho, suplente do senador eleito Aroldi, que faleceu de Covid, e o senador Portinho também é do PL. Portanto, o Rio de Janeiro inteiro, no Senado, está alinhado ao bolsonarismo. E não me parece que seja isso que deseje a população do Rio de Janeiro. Hoje a população do Rio de Janeiro é majoritariamente contrária a Bolsonaro, rejeita Bolsonaro. E eu entendo... Mas aí ele ainda tem uma base muito forte no Rio, né? Sim, ele tem uma base forte, mas eu percebo que a base contrária a Bolsonaro é maior do que a base de Bolsonaro e me parece que a população do Rio de Janeiro quer se ver representada no Senado de um jeito diferente. Acredito que isso combine com aquilo que eu tenho feito nesses 3 últimos anos, liderando a oposição na Câmara dos Deputados e, portanto, levando esse posicionamento para o Senado nas próximas eleições. Essa eleição do ano que vem para o Senado é uma vaga só uma vai ser renovada. E, atualmente, como você falou, é o Romário. Qual é a sua visão? Como você avalia o desempenho do Romário como senador? Eu acho que é um desempenho bastante diferente do desempenho dele como deputado. Me parece que como deputado ele havia apresentado mais projetos, tinha tido mais iniciativas. Eu considero um mandato apagado, o mandato do Romário no Senado, mas me parece que o problema mais grave diz respeito ao fato dele ter decidido apoiar o presidente da República que está destruindo o Brasil e que nada fez pelo Rio de Janeiro. Bolsonaro é o presidente da República que entregou ao país 600 mil mortos, que entregou gás de cozinha a 130, a 140 reais, a gasolina a 7, que fez o feijão ficar caro, o arroz ficar caro e a carne sumir da mesa dos brasileiros e dos fluminenses. É o presidente da República que fez a miséria voltar ao debate nacional e cada vez mais gente dormindo nas ruas do Rio de Janeiro. Como é possível que o senador do nosso estado decida, livre e espontaneamente, apoiar esse candidato a presidente da República? Então, aqueles que votarem em Romário na próxima eleição estarão dizendo um sim a Bolsonaro. E me parece que isso não é razoável, isso não é condizente com o desastre e a tragédia que virou o Rio de Janeiro. Por isso, eu desejo enfrentá-lo nas eleições, quero disputar essa vaga e quero dar ao Rio de Janeiro a oportunidade de ter uma outra representação. Mas, Molon, o Rio de Janeiro tem na esquerda uma dificuldade histórica de união.
todas as eleições majoritárias das últimas décadas, a gente teve uma divisão da esquerda do Rio de Janeiro. Na última eleição para prefeito isso aconteceu novamente e a gente já tem 2 pré-candidatos ao governo do estado, que são Marcelo Freixo, do seu partido, e o Rodrigo Neves, do PDT. Pelo menos 2 já da esquerda, no campo da esquerda somente, que colocaram suas candidaturas. Levando para o Senado, o que garante que não vai haver essa pulverização também? Porque as pesquisas mostram o Romário com uma posição mais ou menos de 30%. Né? E o que você está propondo é que os não bolsonaristas votem para não eleger um senador bolsonarista. Como que você consegue fazer essa agregação em torno do seu nome para você ser o escolhido para conseguir derrotar ele? De fato, é uma eleição difícil e acho que isso deve nos ajudar a evitar a fragmentação de candidaturas na disputa pela vaga do Senado. Se o campo democrático, o campo da justiça social, que eu considero que é um campo que vai até além da esquerda, que pega a centro-esquerda, pega uma parte do centro, se esse campo não tiver unido, ele vai entregar essa vaga novamente para o Romário e, portanto, para um senador bolsonarista, para um senador que votou a favor da reforma da Previdência, não é? Um senador que se alinha a essa pauta econômica que destruiu o Brasil, o Rio e a vida dos brasileiros. Então é preciso ter unidade do lado de cá. Não é uma tarefa fácil, mas essas mesmas pesquisas mostram que nesse campo da justiça social, digamos assim, mais amplo até que a esquerda, o meu nome é o nome mais viável para enfrentar o Romário. É o nome que está mais bem colocado nas pesquisas. Eu espero que esse seja um argumento importante para a gente disputar de fato essa vaga e não lançar várias candidaturas para marcar posição e, com isso, entregar a vaga no Senado, a única vaga no Senado que vai estar em disputa no Rio, para o bolsonarismo. Eu acho que seria um erro grave e eu aposto no bom senso. Eu acho que essa eleição de 2022 vai ser uma eleição em que a preocupação com o futuro do Brasil, com a democracia, com a recuperação econômica, com a fome, com o trabalho para as pessoas, vai presidir, vai centralizar as decisões. Não é uma eleição comum, é a eleição mais importante das nossas vidas. A eleição em que a gente está jogando o futuro do Brasil ou na democracia ou na ditadura. É disso que a gente está falando. Então, se num momento como esse não houver bom senso e capacidade de, em nome de objetivos maiores, unir esse campo da justiça social, realmente aí é para perder todas as esperanças. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso e tenho percebido uma disposição de diálogo de várias forças. Eu já conversei com várias forças políticas sobre a nossa pré-candidatura ao Senado e a reação tem sido muito positiva, porque essas forças reconhecem que seria um passo natural nessa caminhada. Não se trata de uma candidatura ou pré-candidatura fruto de uma vaidade ou artificial, ou que seria forçada, mas, ao contrário, um caminho natural para quem foi 2 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal, líder da oposição 2 vezes. O papel que eu cumpri nessa legislatura acho que me credencia para essa disputa da vaga no Senado no ano que vem. O seu partido tem um candidato já, um pré-candidato ao governo do estado, que é o Marcelo Freixo, como eu acabei de falar. Tem espaço para o partido colocar 2 candidaturas majoritárias, uma para o Senado e outra para o governo do estado? Eu acredito que sim. Se elas fizerem sentido, e elas fazem sentido, se elas forem viáveis, e elas são viáveis, eu não vejo problema de um partido num determinado estado apresentar uma candidatura ao governo do estado e o mesmo partido apresentar ao Senado. Isso vai acontecer em outros estados com outros partidos. Isso já aconteceu em várias outras eleições anteriores, em São Paulo, por exemplo, com a eleição de José Serra e Alckmin governador. Para citar um exemplo, eu poderia citar exemplos de vários outros estados do Nordeste, do Sul, provavelmente em Minas Gerais. Existe um possível cenário em que o candidato do PSD seja o prefeito da capital. Alguns desejam que o candidato ao Senado seja do PSD também, o atual suplente que acaba de assumir com a eleição de Anastasia para o Tribunal de Contas da União. Portanto, dependendo das circunstâncias regionais, isso pode fazer sentido. É claro que isso não pode ser uma regra de, em todos os estados, um partido ter 2 candidaturas. Mas quando isso faz sentido, quando são candidaturas que de fato têm chance de ganhar aquela vaga, por que não? Mas isso não dificulta essa união da esquerda? Depende do diálogo que vai se estabelecer, depende dos compromissos que serão assumidos com as outras forças, não é?
Eu acho que é importante que fique claro que isso não se trata de uma postura do nosso partido de querer todas as vagas para si porque se acha no direito de ter todas as vagas, mas de colocar os nossos nomes à disposição, oferecer aos partidos a possibilidade de estarmos juntos nessa chapa e também assumindo como compromisso a disposição para o diálogo das futuras eleições, das próximas eleições, dar espaço e vez para os outros, assumir compromissos de não querer tudo para o PSB. Eu acho que isso é possível, é viável e acho que o nosso perfil também permite que essa promessa seja crível, né? Seja confiável, de que, por exemplo, eu não vou para o Senado para daqui a 2 anos ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Eu não desejo ser candidato ao Senado para isso, eu desejo ser candidato ao Senado para ser senador. É raro, mas existe gente que quer ir para o Senado para ser senador, é o meu caso. Na semana passada, salvo engano, houve um manifesto de artistas na defesa do seu nome. Gente do peso de Caetano Veloso assinou, por exemplo. Como que você pretende tentar sair da bolha da esquerda? Porque existe um eleitorado que não é bolsonarista, mas não é de esquerda, né? Como que você pretende conquistar esse eleitor? Bom, primeiro circulando o Estado e conversando com os eleitores, o que nesse ano ainda não foi possível fazer. Esse ano, como líder da oposição, acabei ficando muito preso em Brasília, né? Mais do que os deputados que não ocupam cargos de liderança, porque você tem que chegar antes e sair depois. Então isso acaba te prendendo muito em Brasília, o que não é o caso do ano que vem, quando eu vou passar o bastão da liderança da oposição para outro parlamentar do nosso campo. Então acredito que será possível estar mais presente no Estado e circular o interior do Estado, a Baixada Fluminense, como eu comecei recentemente a fazer para dialogar com as pessoas. Mas não apenas dessa forma, acho que também construindo um arco de alianças com partidos que possam integrar a nossa chapa, que nos ajudem a dar essa capilaridade e conversando para isso com partidos que também não são exatamente com o mesmo perfil que o nosso. Eu me refiro a partidos mais ao centro que podem integrar essa aliança. Eu termino acrescentando também a importância da candidatura do Lula, né, que também tem uma penetração que vai muito além de um determinado campo, né, uma candidatura que ultrapassa as bolhas, os campos limitados e também as classes sociais. É uma candidatura que atravessa o país de norte a sul, de leste a oeste, de cima a baixo, da periferia ao centro. Então acredito que também a nossa candidatura ligada à candidatura do ex-presidente Lula, ela pode ter uma penetração em muitos lugares onde elas eventualmente não chegariam por si mesmas. Por falar em PT, você já conversou com o presidente da Assembleia do Rio, André Siciliano, que já falou que se cogita também, se vê também como um possível nome para o Senado? Já tivemos algumas conversas, e conversas muito positivas, muito francas e ao mesmo tempo muito tranquilas, né? Eu apresentei para ele o desejo de disputar essa eleição, disse as razões pelas quais eu gostaria de ser candidato ao Senado. Ele fez a mesma coisa da parte dele, dizendo que cogitava, disse que não havia batido o martelo ainda, que ainda isso não era definitivo, né? Que ainda ia tomar essa decisão com o seu partido, com seus aliados, né? Evidentemente que ele tem toda a legitimidade para apresentar o nome dele, mas eu acredito que a gente possa construir um acordo e sair juntos nessa eleição. PSB, PT e os demais partidos do campo progressista. Eu me refiro ao PCdoB, ao PDT, ao PSOL, à Rede, ao PV. Portanto, acho que há muitos partidos que podem fazer parte desse campo junto com o PSB, PT e outros mais. Tá certo. Vamos para o nacional. Qual a sua opinião sobre Alckmin no PSB para ser vice do Lula? Veja, Guilherme, assim, é importante para o presidente Lula, em alguma medida, demonstrar para o país essa capacidade de aglutinar forças diferentes daquelas que ele tradicionalmente representa e acenar para o país com o símbolo de uma pacificação, de uma união nacional, de uma amplitude, de uma capacidade de diálogo, de construção de pontes, que é justamente o contrário daquilo que a gente tem visto hoje em dia no Brasil. Hoje em dia no Brasil o cenário é de disputa, de guerra, de falta de diálogo, de isolamento do presidente da República em relação a quem pensa diferente dele, né? É um presidente da República que tem a tendência de se isolar e de olhar para todos os outros como adversários ou inimigos. O ex-presidente Lula é o contrário disso. Ele é um construtor de pontes, de diálogo. Então acredito que uma vice-presidência, um candidato a vice-presidente como Geraldo Alckmin, sinaliza para o país essa capacidade, reforça para o país essa disposição de diálogo com quem é diferente, porque Geraldo Alckmin é diferente de Lula. São trajetórias diferentes, campos diferentes que podem se juntar numa chapa.
o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, sinalizou para o presidente Lula e para a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, que há disposição do PSB de dialogar a esse respeito, naturalmente dentro de um universo de diálogo que vai além disso pontualmente. Não é apenas esse ponto que será discutido, mas esse é um dos pontos. Ainda que reconheçamos que Geraldo Alckmin tem também uma trajetória diferente da nossa. Mas é uma pessoa séria, respeitável, e se esse for o esforço que venha a ser necessário para o PSB fazer para ajudar a salvar o Brasil de um novo governo Bolsonaro, eu percebo que o PSB estará disposto a fazer. Então, acho que isso é uma atitude louvável do partido, do presidente Carlos Siqueira, e pode ser um caminho para o Brasil. Agora, filiar o Alckmin sendo um esforço, como você falou, qual seria a contrapartida que vocês pediriam? Me parece que o presidente Siqueira quer colocar esse diálogo sobre a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dentro de uma negociação sobre candidaturas nos estados, né, sobre palanques estaduais, né? Evidentemente que não se trata de uma negociação do tipo ou tudo ou nada, né? Portanto, de um estabelecimento de uma série de condições que ou o PT aceita ou não há conversa, né? O PSB jamais sentou para dialogar desse jeito com o PT ou com qualquer outro partido, não é da nossa índole, do nosso jeito de fazer política, mas é apresentar ao PT também os pleitos do PSB e de alguma maneira ver como é que se chega a um entendimento que seja positivo para ambos os partidos e ao mesmo tempo positivo para os estados e para o país. Eu acho que isso é possível ser feito e acho que o presidente Carlos Siqueira é um excelente negociador, habilidoso, paciente, jeitoso, que é essencial para esse tipo de negociação. Molon, você tem uma trajetória na área ambiental. Você é um dos deputados mais atuantes na defesa do meio ambiente, na defesa de diferentes biomas, e teve recentemente na COP26. E eu queria saber qual a sua opinião sobre os comprometimentos que o Brasil teve, né, na mesa de negociação, que assinou, e também se você considera que o país está trabalhando para cumpri-los. Não, a presença do Brasil nessa COP, eu participei dessa COP, estive lá presente em Glasgow, né? Ela foi uma presença acanhada, constrangida, é uma presença menos ruim do que na COP anterior. Na COP anterior o Brasil atrapalhou, nessa COP o Brasil não atrapalhou, portanto é menos ruim não atrapalhar do que atrapalhar, mas evidentemente que o Brasil está muito longe do papel que já exerceu internacionalmente. Né? O Brasil já teve um papel de liderança, de protagonismo, né? Já foi uma voz que era ouvida no mundo sobre o meio ambiente. Nessa COP não. Nessa COP a gente viu uma presença do governo brasileiro muito acanhada. Por outro lado, e viu uma presença muito vibrante da sociedade civil brasileira, das ONGs, dos ativistas, dos ambientalistas, dos pesquisadores, cientistas. Foram 2 estandes lá na COP. Um oficial luxuoso, caro, mas triste, vazio. E um outro bem menor, mais simples, mais vibrante, com vida, com muita gente apostando na proteção do meio ambiente para salvar o futuro da humanidade e para tirar o Brasil desse papel de vilão e colocá-lo no papel de mocinho, de salvador do mundo, que o Brasil pode desempenhar esse papel. Proteger a Amazônia, reduzir as nossas emissões, acabar com o desmatamento, é um serviço que o país pode prestar ao mundo e a si mesmo. E é possível fazer isso gerando emprego, renda e prosperidade para os brasileiros. Foi isso que eu procurei apresentar numa proposta que eu levei lá para lançar na COP26, que é uma proposta do Green New Deal, um novo pacto verde. É uma retomada verde da economia. Nós calculamos, Guilherme, quanto custa isso, se é possível fazer isso ou não, e provamos que é possível, que há dinheiro para fazer isso, e mostramos que fazer essa transição da economia cinza para a economia verde gera mais e melhores empregos do que se investíssemos o mesmo dinheiro no atual modelo econômico. Ou seja, o Brasil não tem nada a perder ao fazer essa transição, só tem a ganhar, ele só tem a perder se ele ficar onde está, destruindo o meio ambiente nesse modelo velho ultrapassado de economia. A esquerda está querendo voltar ao poder. Você integrou, você foi um deputado governista durante pouco tempo, mas foi da base da ex-presidente Dilma.
Aliás, um mandato inteiro, né? Sim, sim, meu primeiro mandato inteiro. Mandato como deputado federal, De 11 a 15. você coincidiu com o primeiro mandato da Dilma. Sim. Depois você sai do PT, foi para a Rede de Sustentabilidade, da Rede de Sustentabilidade foi para o PSB. E é interessante nesse caminho, para quem analisa a sua trajetória como eu, que você não poupou críticas quando necessário à esquerda. Você não poupou críticas ao governo, você não poupou críticas ao PT, você, em diversos momentos, você se posicionou de uma maneira mais complexa do que muitos dos parlamentares de esquerda, que muitas vezes foram 100% seguindo o governo e, em muitos momentos, foram acríticos com os erros da esquerda no país. Como que você pensa que vocês de esquerda têm que conduzir isso no ano que vem, em termos de discurso? Como convencer o eleitor de que vocês, esquerdistas, merecem voltar ao poder? Guilherme, acho que a comparação é muito fácil para os brasileiros. Assim. Acho que está muito claro para os brasileiros a diferença que fez o governo Bolsonaro em relação ao passado que o Brasil já teve, o passado recente. A falta de carne no cardápio, a dificuldade de comprar gás para cozinhar com álcool 70, teve tantas famílias que se queimaram, gente que morreu tentando cozinhar com álcool porque não tem dinheiro para comprar gás, gente que voltou a cozinhar com lenha, gente que não tinha dinheiro para comprar comida para casa, arroz e feijão, gente comendo lagarto, gente voltando a morar na rua, milhões e milhões de desempregados, sem oportunidades, sem perspectiva. Eu acho que o grande tema da eleição vai ser a vida das pessoas. Viver está muito difícil no Brasil. Viver com salário está impossível. As pessoas, o mês acaba, o dinheiro acaba e o mês continua. O dinheiro não chega até o fim do mês. Então está impossível viver. É isso que as pessoas vão comparar. Eu acho que as pessoas agora não vão estar tão preocupadas com os ataques que de parte a parte vão se fazer, com as narrativas. As pessoas querem que alguém responda a pergunta concreta: quem vai melhorar a minha vida? Mas aí você está falando dos acertos de vocês. Né? Na área social, vocês muito mais acertaram do que erraram. Vocês incluíram milhões de pessoas, vocês tiraram o Brasil do mapa da fome, mas eu estou me referindo aos erros. Não é, como as pesquisas mostram, a preocupação número 1 dos brasileiros, por exemplo, a corrupção, não é mais, talvez nunca tenha chegado a ser, mas existe um eleitor que até hoje se preocupa com um país corrupto que o nosso ainda é. Esse tema, por exemplo, como que a esquerda pode mostrar para o eleitor que agora vai ser diferente? Eu acho que mostrando como a corrupção foi tratada nos governos. O fato dela existir, lamentavelmente, é uma vergonha, uma tristeza. Ela, infelizmente, existiu antes, durante e atualmente. Não é? E, infelizmente, é impossível dizer que a corrupção vai sumir do país, ganhe quem ganhar. Infelizmente, esse é um mal que se tem que combater a todo momento. A grande questão é como você lida com ela. Se você aparelha a Polícia Federal ou não, se você tenta trocar o diretor da Polícia Federal para acabar com as investigações ou não, se você nomeia o mais votado para o Ministério Público ou não. Ou seja, como é que se lida com um aparelho de persecução penal? Quem atua na repressão aos crimes de corrupção, por exemplo, contra o patrimônio público, assim por diante. Não há comparação entre os governos. Não há nenhum governo que tenha interferido tanto, que tenha atrapalhado tanto, que tenha impedido tanto a atuação das instituições públicas contra a corrupção como o governo Bolsonaro. Isso é visível, não é? Do COAF a qualquer outro organismo que você possa pensar. Não é? A gente vê um governo aparelhado e amarrado, impedido de trabalhar contra a corrupção por conta das ações do presidente da República. Então, o que é que o governo Bolsonaro tem a apresentar nesse tema que possa ser melhor do que qualquer outro? Não me refiro apenas aos governos de esquerda, a qualquer outro. Não é? Então, lamentavelmente, houve casos de corrupção, esses casos aconteceram, precisam ser reconhecidos, precisam ser enfrentados. Agora, como cada governo lidou com isso? Os governos da esquerda não tentaram aparelhar, controlar e impedir as investigações como o governo Bolsonaro fez. E acho que isso também vai estar em debate. Molon, muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme.